1 Timóteo capítulo 2, verso 1 em diante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua direção. Abrimos a Tua palavra e a lemos. São instruções que o Teu servo deu a Timóteo e nós queremos saber, ó Pai, que instruções são essas para nós, hoje, aqui, agora, nesse lugar, nesse contexto em que vivemos. Abre o nosso entendimento, fala poderosamente por intermédio desse texto. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 1976, foi o ano que eu entrei na universidade, nós estávamos em pleno governo militar, né? E havia várias pessoas que estavam fora do Brasil, desterradas, vivendo um exílio. Se viessem ao Brasil, seriam presas, como outras foram. E entre as pessoas que estavam exiladas, havia lá alguns amigos do Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque. Eles estavam em Portugal, uma família que vivia lá em Portugal, amigos brasileiros, amigos do Chico Buarque, que queriam saber muito notícias do Brasil, de qual era a situação que o Brasil estava vivendo. Mas havia naquela época uma vigilância muito intensa, né, sobre todo mundo e tal, tudo era censurado, a correspondência, principalmente das pessoas visadas, como Chico Buarque, era censurada e tal. Então, numa das ocasiões em que a mãe desse rapaz veio ao Brasil, Chico Buarque compôs uma música, gravou uma fita cassete e entregou para essa mulher levar para o filho dela lá em Portugal. E essa música, como grande parte daquilo que o Chico Buarque escreveu, né, tornou-se um grande sucesso e é uma espécie de obra-prima, né, principalmente retratando a maneira como a classe pensante encarava, enfrentava, vivia os duros anos de chumbo, né, que eram os anos da repressão militar, do governo, da ditadura militar. Eu não vou cantar a música, fique tranquilo, até porque não acho muito legal ficar cantando música popular no culto. Há outras igrejas que o fazem, né? Cada um sabe o que faz. Mas eu quero ler pelo menos 3 estrofes dessa letra e você depois vai entender o porquê. De forma muito criativa, Chico Buarque e Francis Raime, que é o parceiro dele, escreveram o seguinte, respondendo ao amigo dele lá de Portugal. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Mas, como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. Muita mutreta para levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e de pirraça, e a gente vai tomando, que também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão.
Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. É pirueta para cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. Muita careta para engolir a transação, e a gente está engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Eu vou ler a última estrofe, né, que é o fechamento da carta, aliás, muito pessoal, né? Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Ai, ai. Queria muito ver a cara da pessoa que ouviu essa música lá em Portugal, né? Que maneira criativa de dar informações a respeito do que acontece no Brasil. Essa música foi escrita em 1976, mas se tivesse sido escrita na segunda-feira passada, estaria perfeitamente atual, completamente contextualizada, sem tirar nem pôr, a não ser o fato da fita cassete, né? Que ninguém mais usa, disco, ninguém mais usa, mas enfim, o resto, perfeito. Porque se há uma definição que a gente pode usar para aquilo que está acontecendo no Brasil, é a coisa aqui está preta. Hoje não se pode mais falar assim. Na época de 76 podia. Hoje se a gente falaria a coisa aqui está feia, porque o politicamente correto, né, impede isso. Mas o que eu me lembrei dessa música do Chico Buarque, que eu espero que todo mundo conheça, né, porque tem uma boa geração aí de pessoas que, se a música fizer sentido, se a letra for compreensível, a música não presta, né? Então não serve, né? Então eu espero que todos conheçam e pesquisem a obra de Chico Buarque. Embora ele não seja crente, né? Já pensou que talento seria um cara desse convertido no reino de Deus? Um letrista desses, né? Enfim, mas quem sabe um dia. Mas o que eu queria que você pensasse é no seguinte: como foi que o Chico e o Francis Raime, né, enfrentaram essa situação tão feia, tão ruim, tão opressora? Ele mesmo diz na música: sem cachaça não dá, a gente precisa da cachaça para levar esse rojão. Depois ele diz: sem o cigarro também não dá. Depois ele fala: sem o carinho, né, sem os prazeres sexuais também não dá. Ou seja, a saída para a crise, né, a classe pensante da época, formada pelos artistas e tal, os formadores de opinião, enfrentavam a opressão, a crise, pela tangente, né, por meio do escapismo, né, se entorpecendo com cachaça, com cigarro, com prazeres, enfim, com esse tipo de coisa. Tá, se nós estamos vivendo um tempo igualmente ruim, um tempo igualmente opressor, uma situação feia, horrível, o desemprego no Brasil passou dos 10%. Se você anda pelas ruas do centro de São Paulo, você fica aturdido com a quantidade de casas comerciais fechadas. Um dia desses eu vi uma das maiores fábricas de eletrodomésticos brasileira,
aqui numa cidade interior, fechou as portas, a cidade foi à falência, porque gravitava em torno dos empregos gerados por essa gigante dos eletrodomésticos que fechou. O Brasil nunca viveu uma crise tão aguda, tão profunda, tão medonha e tão sem perspectiva como a que nós estamos vivendo agora. Se os artistas da época do Chico agiam daquele jeito, eu pergunto, e os crentes fazem o quê? E nós? Como é que nos posicionamos em relação a isso? Bom, a primeira resposta está no texto que nós lemos, de forma muito explícita. Versículo 1 e 2 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O versículo 3 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que o texto está dizendo é o seguinte: o que Deus espera que eu e você façamos nessa situação horrível em que nós estamos metidos, é orar. Em primeiro lugar, orar por todos os homens e por aqueles que se acham investidos de autoridade. Orar. Irmãos, nós temos orado pelas nossas autoridades? Antes de falar mal delas, você já orou explicitamente por elas? Um dia desse eu comentei, um sujeito lá estava criticando a presidente, falei: você já orou por ela? Eu já, expulsando os demônios, né? Não é esse tipo de oração de que a Bíblia está falando, né? Você não está orando, você está criticando, né? Como é que foi que Daniel orou? Você leu a oração de Daniel? Que coisa profunda. Daniel era um exilado. Ele estava na Babilônia. Agora eu pergunto, qual foi o pecado que Daniel cometeu para estar lá na Babilônia exilado? Nenhum. Ele estava lá pagando o resultado, colhendo o resultado do pecado das gerações anteriores. E ele diz na oração dele: nossos pais pecaram. Ele estava lá colhendo o resultado dos erros dos reis e príncipes de Judá e de Israel. Ele diz na oração: nossos reis e nossos príncipes erraram. Mas ele não se exime, ele se coloca como parte da geração pecadora. Ele diz: o nosso pecado, a nossa transgressão, o nosso afastamento das tuas leis, isso tudo foi que causou o nosso desterro e o nosso exílio. Daniel orava confessando o pecado da nação e não imprecando contra as autoridades. É diferente. O que Paulo fala aqui a Timóteo é que se use a prática de orações, súplicas, intercessões em favor de todos os homens. Nós precisamos aprender a interceder pelas nossas autoridades, pelas pessoas que governam e decidem as coisas do nosso país. Nós precisamos aprender a orar pelo nosso patrão, pelo nosso chefe, porque nós dependemos dele. O nosso emprego, o nosso salário vem dele, seja ele bom ou mal, ou boa ou má, tanto faz. O que importa é que ele tem uma função que nos abençoa, querendo ele ou não. Então nós vamos orar por essas pessoas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz: nós vamos orar. Em 2 Crônicas 7,14, tem uma promessa maravilhosa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas como é que começa essa promessa? Se o meu povo orar. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que uma das causas dessa situação absurda que o Brasil está vivendo é porque o povo de Deus brasileiro, eu e você, os nossos irmãos e as nossas irmãs, deixamos de orar pela nossa nação e passamos a orar apenas por nós mesmos.
Temos examinado esse desafio na escola dominical, desde domingo passado, a questão do individualismo. Temos enfrentado uma situação difícil em termos de estrutura de pensamento, de influências que a gente recebe para viver, para decidir, para pensar, e todas essas coisas nos conduzem a uma postura muito individualista, muito eu, sou mais eu e pronto, né? E quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, é em favor pessoal. Mas a Bíblia mostra a importância de nós orarmos, diz o texto aqui, por todos os homens, e especialmente por aqueles que estão investidos de autoridade. Você sabe quem era o dono do mundo na época que Paulo escreveu essas palavras? Você sabe quem era o imperador de Roma quando Paulo escreveu isso? E quando Paulo escreveu Romanos 13, dizendo que o crente tem que se sujeitar a todas as autoridades porque elas vêm de Deus, você sabe quem era o representante, o governador do mundo nesse momento? Sabe quem era? Chamava-se Nero. Nero, o imperador doido, louco, biruta, maluco, mau, perverso, sanguinário, cruel. Foi ele que mandou matar Paulo, para começo de conversa. Mesmo assim, o apóstolo diz, não interessa quem está lá, nós vamos orar pela autoridade. Jesus disse isso para Pilatos. Pilatos falou, eu tenho poder para te mandar crucificar. E Jesus disse, nenhum poder você teria se de cima não te fosse dado. Toda autoridade vem de cima. Não necessariamente Deus escolhe as pessoas, mas o princípio de autoridade vem de Deus. Deus é contra a bagunça, Deus é contra a desordem, Deus é contra o caos. Como é que começa a Bíblia? A terra era sem formas, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, tudo era sem consistência. E Deus começa a pôr ordem em tudo. Haja luz, aí Ele cria a luz e separa a luz das trevas. Ele cria a água e separa a água da terra. Ele cria as plantas, cada uma conforme a sua semente. Ele cria os animais, cada um conforme a sua espécie. Nada se mistura, nada é bagunçado na criação de Deus. Deus é o Deus da ordem. E nós, presbiterianos, sabemos disso perfeitamente, porque o nosso motto, né, secreto tudo devemos fazer com ordem e decência. Está lá em Romanos capítulo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, né? Ordem e decência. Isso reflete o caráter de Deus. Por que nós devemos orar pelas autoridades? Olha o que Paulo diz. Qual é o objetivo? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esse é o objetivo da oração, para que vivamos vida tranquila e mansa. Quando foi a última vez que você orou por uma autoridade, especialmente aquela da qual você não gosta? Quando foi que você orou por aquele deputado ou deputada, aquele senador, aquela senadora que você não tolera, não suporta? Quando foi? Antes de criticar, e talvez você tenha toda a razão na sua crítica, talvez você esteja coberto de razões, talvez essa pessoa não mereça a nossa admiração, não mereça, né, a nossa consideração, talvez essa pessoa nem devesse estar onde está, talvez isso seja verdade, mas ela merece o nosso respeito e tem que ser alvo das nossas orações antes das nossas críticas. Antes de criticar, ore, interceda, peça a Deus. Domingo passado, nós assistimos a um circo de horrores. A maneira como os nossos representantes votavam. Notou?
Tudo em nome pessoal, nada em nome do país, nada em nome da nação, em nome dos meus filhos, da minha neta, meu marido, que é um excelente prefeito e que está dando um jeito lá em Montes Claros. No dia seguinte ele foi preso, né? Lembra desse episódio, né? Gente, nós estamos votando, eles estavam votando em nosso nome, uma situação que não tem nada a ver com filho e neto de ninguém, com marido de ninguém. Eles estavam votando uma situação ligada à maneira como a presidência da República vinha se portando, só isso, nada mais. E não era motivo para celebrar o afastamento de alguém que foi eleito. Isso é uma vergonha. Elegemos a pessoa errada, tá bom, mas vamos afastar? Afastemos, mas sem festa. Que isso? Mas aquilo virou uma torcida de futebol, inclusive com os xingamentos e as agressões pertinentes a isso. Muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs se manifestaram lá fazendo questão de falar em nome de Deus e tal. Duvido que Deus tenha se alegrado com a maioria daquelas manifestações. Aquilo envergonha o povo de Deus. Como é que Daniel se posicionou diante do Senhor na crise que o povo dele vivia? Ele foi para a Bíblia. Por que nós estamos vivendo isso? Por que nós estamos na Babilônia? Nós somos o povo de Deus, eleito de Deus. Nós saímos do Egito com mão forte, braço estendido do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Aí ele entendeu. Ele entendeu, pela profecia de Jeremias, que o tempo do desterro era só de 70 anos, era uma disciplina de Deus, e ele foi ao Senhor. Mas ele não foi determinar a bênção, né? Ele não foi cobrar, dizer, 70 anos só, Senhor, está aqui na tua palavra, quando é que o Senhor... Não, ele vai lá e ele confessa, numa linda e longa oração, os pecados, as iniquidades, o afastamento dos caminhos do Senhor. Você já imaginou, irmãos, se o povo de Deus do Brasil começasse a ajoelhar e a orar e a confessar essas coisas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e confessar, né? Irmãos, infelizmente, digo isso não me excluindo e com muita vergonha, infelizmente, o vírus da corrupção corre nas nossas veias, Nós precisamos expulsar, exorcizar esse demônio do nosso povo, começando pela casa de Deus. Há muitas igrejas, muitas instituições ligadas às igrejas evangélicas que só existem para lavar dinheiro. Isso é um fato vergonhoso. Se a Lava Jato ou algo semelhante começar a investigar o que acontece, vai ser uma grande vergonha para nós. Mas sabe como é que os líderes se posicionam? Nós temos que aproveitar as oportunidades, é Deus que nos está dando. Um grupo deles foi flagrado orando a Deus, agradecendo pela propina que tinham recebido, orando, agradecendo por suborno. Eu não sei como é que não caiu um raio do céu ali naquela hora, tinha que ter caído. Nós precisamos começar, irmãos, a confessar os nossos pecados, os nossos erros. Mas todo mundo faz, que vá todo mundo para o inferno. Ora, o Senhor Jesus, dentro da casa de Deus, pegou um chicote e não interessava que todo mundo estava fazendo, ele pôs todo mundo para fora, na purificação do templo, lembra disso? E aí o evangelista diz, ele fez isso porque havia uma profecia, dizendo, o zelo da casa do Senhor me consumirá. Nós temos zelo pelas coisas de Deus? Então vamos começar orando, né? Confessando, orando como fez Daniel.
Segundo ponto, irmãos, é que, antes disso, deixa eu chamar a atenção para uma coisa muito importante. O versículo número 8 me chamou muito a atenção quando eu preparei a mensagem. Depois de falar que a gente tem que orar e tal, ele faz um resumo no verso 8 dizendo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sabe o que foi que chamou a minha atenção nesse versículo? Paulo fala: quero, portanto, que os varões, os homens, faça uma pesquisa nas igrejas, especialmente nas históricas, como a nossa, e verifique quem faz parte do grupo sistemático de oração da igreja. Eu aposto meu salário de 1 ano como vai dar mulher, muito mais do que homem. Com certeza, sem dúvida. As mulheres se dedicam muito mais à oração do que os homens. As mulheres frequentam muito mais reunião de oração do que os homens. As mulheres levam a oração muito mais a sério do que os homens. Tanto é que tem um ministério muito bonito, chamado Desperta Débora, né? Pondo as mães de joelhos para que os filhos fiquem de pé. Mas aqui no texto, Paulo fala assim: são os varões quem tem de orar. Os varões. Deus espera que os homens se levantem em todo lugar e levantem mãos santas, busquem a Deus de maneira explícita, orando. Homens. Há um tempo atrás nós tivemos aqui um filme, se não me engano foi o Décio que trouxe, sobre um grupo de homens, eles eram policiais, que assumem o compromisso de serem sacerdotes do lar. Lembra disso? Né? Lá no gabinete pastoral do sogro do meu filho, né? Do pastor, né? Neto, tem um quadro com aquele compromisso todo bonito, assinado e tal. É bacana a gente tomar decisões, mas nós cumprimos as decisões tomadas? Essa é a questão. Orando em todo lugar, principalmente os homens. Segundo lugar, eu creio que o povo de Deus vai levando, sem cachaça, sem cigarro e sem esbórnia, né? Além de orando, ele vai confiando. Quando você ora a Deus de forma sincera, você confia no Deus que você ora. Você notou como é que Daniel termina a oração dele? Olha que bonita. Essa oração de Daniel é algo para você ler durante a semana toda, meditar, né? Mas ele termina assim. Agora, verso 17 lá do capítulo 9 de Daniel, né? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Agora veja só. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Daniel dizendo: nós não estamos pedindo isso porque a gente merece, ou porque nós somos justos, ou porque nós somos bons filhos. Não. Nós estamos fazendo isso fiados nas tuas muitas misericórdias. Nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, e não te retardes. Quer dizer, não demora, Senhor, por amor de ti mesmo, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós temos um pai. Daniel não pôde chamar Deus de pai, mas nós podemos. Nós podemos. Você vai e coloca a situação diante do pai e confia que Deus está no controle. Que Deus está no controle. É muito difícil pensar assim quando a gente está no meio da tribulação. Não é fácil. De manhã eu faço na escola dominical um pouco de terapia em grupo, né? A minha terapia. Eu sou o paciente.
Então, a gente fala, por exemplo, de ansiedade, né? A última coisa que você deve dizer para uma pessoa ansiosa é: não fica ansioso. Né? Assim como para uma pessoa medrosa, não tenha medo. Como se a pessoa pudesse decidir, né? Então tá bom, então não ficarei ansioso. Tá bom, então não terei medo. Essas coisas vêm simplesmente, né? Elas precisam ser combatidas de outra maneira, né? E o que é que combate a ansiedade e o medo? Uma coisa chamada fé. Fé, confiança. Quando nós temos confiança de que Deus está do nosso lado e que Ele está cuidando de nós, acabou a ansiedade. Lembra de Ana? Ana, humilhada, angustiada, devastada pela inveja, pela raiva, pelo fato de não gerar filhos, ela vai ao santuário, clama, derrama a alma. Quando o homem de Deus, Eli, chega para ela e diz: filha, Deus ouviu a tua oração. O que aconteceu com Ana? Na hora, instantaneamente, ela ficou tranquila, lívida, foi para casa com outro semblante, comeu. Ela não comia há dias, ela comeu, dormiu gostoso, né? Ela não tinha engravidado ainda, mas ela sabia que Deus tinha ouvido a oração dela, que Deus estava cuidando da causa dela, e isso basta. Nós precisamos confiar de que Deus está conduzindo o nosso caminho, a nossa história. Muitas vezes nós sentimos que Deus nos abandonou, que Ele não se importa conosco. Nós sentimos isso, sentimos mesmo. Eu sinto assim. Mas o fato é que se você orou, você precisa confiar que Deus está cuidando. Deus está no controle. Deus está no controle do Brasil. Deus está no controle de tudo que acontece no universo. O livro de Apocalipse, que a gente estudou durante 1 ano e meio, mostra isso claramente. Não são as evidências externas que mostram isso. Porque aquilo que a gente sempre diz: andar pela fé não é andar por vista, é andar baseado nas promessas de Deus, né? Segundo Crônicas 7,14 é promessa: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por que a terra do Brasil não está sarada? Porque nós não temos feito a nossa parte. Nós não temos buscado a Deus, nós não temos orado, nós não temos nos convertido dos nossos maus caminhos, nós não temos nos humilhado na presença de Deus. E é por isso que nós estamos enfrentando essa situação. Mas se nós mudarmos a nossa atitude, certamente Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para nós. Quando Deus conduz, talvez as coisas ao redor não mudem. Talvez elas fiquem até piores, mas existe paz no nosso coração. Daniel viveu isso. Depois de fazer essa oração, sabe o que aconteceu com Daniel? Ele foi acusado de fazer conspiração contra o rei, e foi jogado na cova dos leões, um buraco cheio de leões lá, onde ele não tinha para onde correr, não é? Interessante esse episódio. Mas Daniel estava em paz. Em paz. Ele tinha tanta paz que o imperador que o jogou lá falou assim: olha, amanhã eu venho ver se o Deus a quem tu continuamente serves não vai fechar a boca do leão e não vai te livrar. E foi mesmo. E aí, Daniel? Tudo bem, meu rei? Né? No dia seguinte, né? Ele devia ter alguma raiz baiana, né? E aí, meu rei? Né? E aí diz o texto que o rei mandou lançar, tirou Daniel e lançou na cova dos leões os inimigos de Daniel. Eles nem ao fundo chegaram. Os leões os despedaçaram no ar. No ar. Confiança não é que muda as coisas ao seu redor. Confiança muda você por dentro. Você sente a presença de Deus, tudo bem, está tudo certo, né? Paulo estava no meio de uma tempestade enorme, que durou vários dias. Uma tempestade no mar que dure horas já vai me matar do coração. Essa durou dias. E aí Deus disse: tranquilo, Paulo, ninguém vai se perder. Eram 300 e poucas pessoas no navio. Ninguém vai perecer. Ninguém.
ele deu o recado para todo mundo e foi comer. Vamos comer porque nós vamos precisar de força aí, que nós vamos nadar hoje à noite, né? Tranquilo, paz. A tempestade acabou com o navio, né? Mas ele estava em paz. É isso que a confiança produz: paz, paz. E eu queria destacar mais uma questão para terminarmos. Além de o povo de Deus enfrenta a situação feia, né? Mas o que eu queria te dizer é que a coisa aqui está feia. Nós oramos, nós confiamos, mas tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Lá em 2 Coríntios capítulo número 5, versículo 20, o apóstolo Paulo nos dá uma credencial. 2 Coríntios 5, 20. Ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Embaixadores. Representantes do reino de Deus na terra. Se há uma coisa que a gente precisa aprender, e Jesus disse que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Jesus disse isso: os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. A gente tem algumas coisas a aprender com os filhos das trevas. Uma delas, que me tem chamado muita atenção, é a mobilização e a dedicação da militância, né? A militância do PT, por exemplo, sempre foi a grande força deles. Tem algo a nos ensinar. Eles fazem o que fazem de forma aguerrida, porque eles acreditam que aquilo que eles estão defendendo é a verdade. E eles não têm vergonha, não têm preguiça, e eles se mobilizam e se unem. Eu conheço o escritório lá do PT, a grade é do lado, né? Eu conheço várias pessoas que fazem parte do integrante ali. Há um monte de facções lá, facções mesmo, de se matarem. Mas uma vez que um grupo deles se elegeu, todos se unem em favor daquele que foi eleito, de maneira impressionante, muito mais do que na igreja, né? E o que eu acho que a gente precisa aprender com eles é que nós precisamos nos tornar militantes do reino de Deus. Militantes mesmo. Militantes. Nós temos que militar em favor do reino. Nós somos embaixadores. Nós temos credencial. Mas quando Paulo fala que nós somos embaixadores, não é para a gente agir com frequentar jantares chiques, ambientes palacianos, para representar o reino. Não, desse tipo de representação Jesus não precisa, não. Jesus precisa de militante do tipo de João Batista, né? Lembra como é que ele se portava? O que nós precisamos fazer como militantes do reino, irmãos, é mostrar a verdade do reino. A verdade do reino de Deus é que o Senhor vai julgar cada um de nós e cada um daqueles que estão investidos de autoridade e por quem nós oramos. Não é só interceder pelas pessoas que nos governam, mas adverti-las também de que elas darão contas do que receberam da parte de Deus, da autoridade, do poder que receberam da parte de Deus para distribuir justiça, para distribuir paz, como diz o texto. Nós oramos para que tenhamos vida tranquila e mansa. Em Romanos 13, Paulo fala que a autoridade porta a espada, porta o poder, tem capacidade de matar e de distribuir punição para manter a ordem e para promover o direito e o bem e reprimir o mal. Essas pessoas todas darão contas ao Senhor. Elas sabem disso. Não sei se sabem. Eu não sei se sabem. Outra coisa, eu não sei se as autoridades evangélicas
fazem essa advertência, porque é uma coisa muito diferente, irmãos, um grupinho tido como fanático, como ignorante, ficar berrando lá na praça, né? Porque o dia do Senhor virá e tal, e algo muito diferente é alguém com conhecimento, com reconhecimento social, com posição social, investido de autoridade política, chegar diante de um presidente, de um vice-presidente, de um ministro, de um juiz, de alguém do Supremo Tribunal e dizer: olha, a palavra de Deus diz, Deus vai julgar cada um de vocês. Você acha que não? Eles vão balançar. Mas essa pessoa é tão culta, tão importante, ela crê nisso? Talvez tenha base. Irmãos, a gente não sabe, mas muitas das pessoas da chamada elite brasileira têm crendices. Tem professor da Unicamp que procura gnomo com lente de aumento no jardim do prédio. Por que não vai crer na palavra? Porque não há quem pregue. É isso que a palavra de Deus diz. Como crerão se não há quem pregue? Nossa tarefa como militantes é pregar. Por exemplo, mas eu não tenho acesso aos parlamentares. Há quem tenha. Mas se você não tiver, você tem acesso àqueles que estão discutindo a crise na sua parentela, entre os seus colegas de escola, entre os seus colegas de trabalho. Represente o reino ali. Olha, nós estamos orando pelas pessoas de autoridade, porque Deus vai trazer todas essas coisas a juízo. Deus vai pesar cada uma dessas decisões, cada uma dessas coisas que estão vindo à luz, e aquelas que não virão à luz, Deus vai julgar. Fale isso. Eu tenho certeza que alguém vai se interessar pelo restante da mensagem. Quando Paulo falou sobre ressurreição dos mortos no Areópago lá em Atenas, a maioria rejeitou. Não quero saber, tal, mas alguns creram. É desses alguns que Deus está preocupado. É com eles. E são esses alguns que a tua militância vai alcançar. Não podemos ser acomodados, irmãos. Não podemos ficar simplesmente reclamando, denunciando, imprecando. Maldita fulana, maldito cicrano, vão queimar no fogo do inferno. Vamos orar, vamos confiar e vamos militar. Vamos trabalhar, fazendo com que o Evangelho seja compreendido, ou no mínimo ouvido. Irmão, olha, irmã, presta atenção no que eu vou dizer. Faz diferença para as pessoas que te conhecem como gente honrada, como gente boa, como gente do bem, saber que você crê no Evangelho e crê que Deus vai julgar cada uma dessas pessoas e crê que Jesus morreu por elas. Faz diferença. Quando você exteriora que a sua fé não é simplesmente um monte de linhas lá que você recita do credo, mas que aquilo é real, que você crê que de fato Jesus morreu para pagar os seus pecados e os pecados do mundo, e que Ele vai voltar para buscar aqueles que nele creem de verdade, isso faz diferença na vida das pessoas. Elas vão querer saber mais. E aí é que a gente muda a situação. É o que Paulo diz aqui no texto. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí ele termina dizendo que foi designado pregador, e que esse testemunho se deve dar em tempos oportunos. Esse é o tempo oportuno, o tempo da crise. Vamos manifestar o reino de Deus. Minha situação está medonha, ora por mim. Vou orar por você sim, mas sabe o que a Bíblia diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Eu creio. Crê mesmo? Me ajuda na minha falta de fé, né? Leve a pessoa a conhecer as promessas de Deus. Mostra 2 Crônicas 7,14. Ora com ela. E virão outras e outras e outras, e em pouco tempo essa crise medonha que nós estamos vivendo terá se transformado numa oportunidade fantástica para nós espalharmos o Evangelho de Jesus. Amém?
Que Deus nos abençoe.